Também de um outro assunto. BAP, presidente do Flamengo, prometeu, vai até o fim com a questão do Vasco da Gama. E pois é, o Flamengo notificou a agência de Fair Play sobre gastos do Vasco. Atinge isonomia e credibilidade da competição. A vida do Vasco não tá fácil com o presidente BAP, não. A gente vai trazer todos os detalhes. E olha, os gastos do Vasco da Gama na gestão Pedrinho chamam a atenção. Como é que um time que deve tanto gasta tanto? E a gente vai falar também sobre o interesse da Real Sociedade no atacante Gonzalo Plata. O Flamengo tem interesse em vender o jogador. Falaremos sobre isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua ajuda. Qualquer ajudinha é sempre super bem-vinda, galera. Não deixe de hypar o vídeo. Se quiser dar uma moral financeira, tem um Pix aí na descrição. Galera, é o seguinte, meti a regatinha aqui, tá um calor danado no Rio de Janeiro. Parece até que a gente tá no verão, cara. Mas é inverno ainda, é o tal do veranico que a galera tá chamando aí. De fato, tá calor aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá. Flamengo notificou a agência de Fair Play sobre gastos do Vasco, alegando que rival comunicou dificuldades financeiras, mas segue atuando no mercado para reforçar o elenco. O Flamengo acionou a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol para pedir uma análise da situação econômico-financeira do Vasco. O clube rubro-negro diz que, apesar de comunicar dificuldades para cumprir as obrigações e solicitar autorização judicial para a contratação de novo financiamento emergencial, o rival segue atuando no mercado para reforçar o elenco. O Flamengo pede que a agência avalie o caso pelas regras do sistema de sustentabilidade financeira. A nota cita equilíbrio econômico e que alguns clubes precisam adequar investimentos e despesas aos limites estabelecidos pelas regras, enquanto outros podem ampliar sem controle seus gastos mesmo diante de dificuldades financeiras relevantes. Gente, entra muito naquilo do tal do fair play financeiro. Como é que você gasta algo que você não tem? Se de fato o Vasco alega ter uma condição financeira não muito boa, inclusive para pegar empréstimo, como é que segue gastando firme no mercado? Eu vou dar um exemplo. Informação minha que eu trouxe no dia 7 de agosto e venho trazendo praticamente todo santo dia nas minhas outras redes sociais, lá no SBT também. O Vasco da Gama está querendo contratar John Mercado, o atacante que está atualmente na Europa há 22 anos, oferecendo 8 milhões de euros. Gente, 8 milhões de euros é muito dinheiro. E o Vasco segue contratando. Contratou recentemente o Sousa, 7 milhões de dólares junto ao Racing, e está contratando. Como é que um clube que está com dificuldades financeiras consegue gastar tanto em contratações? Fica o questionamento, trazendo para a pessoa física. É basicamente uma pessoa que diz, não tenho dinheiro, mas está sempre viajando, sempre comprando joias, comprando um carro novo. Como é que eu não tenho dinheiro? Inclusive as contratações do Vasco da Gama na era Pedrinho, na gestão Pedrinho, vamos lá, Maxime Domingues, 12 milhões de reais, Jean David, 8 milhões de reais, Garré, 2,5 milhões de euros, Nuno Moreira, 3,5 milhões de euros, Lloyd Augusto, 1,5 milhão de euros, Andrés Gomes, 4,5 milhões de euros, Inestrosa, 5 milhões de euros, Spinelli, 2 milhões de euros, Brenner, 5 milhões de euros, Facundo Colídio, contratado agora nessa janela, 4,5 milhões de euros. Ainda tem o Sousa, que não entrou nessa conta aqui. Mesmo com alto investimento, o Vasco está há 3 jogos sem marcar gol e tem um dos piores ataques no Brasileirão. E o clube ainda busca a contratação de um atacante, como eu disse para vocês aqui. Então, assim, faz total sentido o movimento do BAP, que é o presidente do Flamengo. E eu falo sempre assim, você está falando isso porque você é torcedor do Flamengo. Não, cara, eu penso o seguinte, o Flamengo está fazendo um movimento, entre aspas, na justiça, para ser mais justo, na agência de fair play sobre gastos, beleza.
Se o Vasco não tem nada a temer, beleza, é só se explicar e pronto. E ponto. O Flamengo faz, entre aspas, uma acusação, notifica. O Vasco se explica, segue o baile, é o que eu penso. Não adianta o torcedor do Vasco ficar revoltado com o Flamengo, porque o BAP está se preocupando demais com o Vasco. Não, ele está se preocupando, pelo que eu estou entendendo, com o futebol brasileiro. Ele poderia fazer isso com todos os clubes? Poderia, mas resolveu fazer com o Vasco. E de repente segue de exemplo para outros clubes. A gente vai aguardando e lembrando, isso foi uma nota oficial do Flamengo, tá? Flamengo publicamente aí. Mudando de assunto, Real Sociedade tem interesse no atacante Gonzalo Plata do Flamengo, disse o jornal espanhol AS. O clube espanhol já fez contatos com pessoas ligadas ao equatoriano e avalia avançar nos próximos dias. Plata vê com bons olhos um retorno à Espanha e o Fla estaria aberto tanto a uma venda quanto ao empréstimo com obrigação de compra. O rubro-negro estaria disposto a negociar o jogador por cerca de 10 milhões de euros. Bom, isso aqui é segundo o jornal AS. Procurei o Flamengo nega que esteja disposto a negociar o jogador, que o jogador tem um valor, nada disso. Pelo contrário, o Flamengo não quer negociar Gonzalo Plata. Gonzalo Plata hoje é considerado, se não é titular, uma peça extremamente importante para o Leonardo Jardim. Declaração de uma pessoa do Flamengo, em on. Não vamos e não colocamos nenhum preço para vender Gonzalo Plata. Ele fica para o restante da temporada. Então o torcedor rubro-negro que gosta de Gonzalo Plata, comemore, ele vai ficar. Se você não gosta de Gonzalo Plata, bate a cabeça na parede, ele vai ficar, entendeu? E se você não gosta de Gonzalo Plata ou acha que ele não é importante para a equipe, reveja o seu entendimento sobre o time do Flamengo, sobre o futebol que hoje é colocado em campo pelo técnico Leonardo Jardim, porque o Gonzalo Plata é um jogador muito importante. Quem vem se tornando importante também é Emerson Royal. Ele deu uma boa entrevista para o GE e eu peguei uma declaração boa dele aqui sobre críticas, tá? Ele falou: de onde eu saí maduro, minha vida não foi fácil, já vivi tiroteio, sem ter o que comer na favela, não tive oportunidade, consegui sair e buscar uma vida melhor para a minha família. Isso já é uma vitória. Falar todo mundo fala, se até o Neymar é questionado, por que eu não seria? O que vem de fora não vai me atingir. Rapaz, que declaração do Emerson Royal, gostei. Personalidade, maneiro demais. Parabéns a ele pela declaração. Personalidade. Inclusive, o Emerson Royal deve ser titular nessa quarta contra o Cruzeiro. O Flamengo está finalizando a preparação, Bruno Henrique em campo. No próximo vídeo a gente pede com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua ajuda, a sua colaboração. Qualquer ajudinha é super bem-vinda. Hypando o vídeo. Se quiser dar aquela moral financeira, meu muito obrigado desde já. O Pix está aí na descrição. Beleza? Mais uma alvorada, galera. Terça-feira, dia 18 de agosto, 5h56 da manhã. Já fizemos muita coisa por aqui e agora estamos gravando o vídeo aqui no canal Vene Casagrande. Eu já vou começar falando desse assunto do Eric Pulgar, porque novamente pipocando matéria dizendo que Pulgar e Flamengo terão um dia D para resolver renovação de contrato. E eu ouvi uma pessoa do Flamengo em relação a o que pensa o Flamengo nesse momento. Primeiro, o Flamengo entende que o contrato dele é longo, vai até dezembro de 2027 e não tem nenhuma obrigação de resolver isso agora, faltando 18 meses para acabar o contrato dele. Segundo, o Flamengo sabe que, obviamente, tem uma multa rescisória. Se o Eric Pulgar aceitar uma proposta milionária de um clube da Arábia Saudita, o Flamengo nada pode fazer, a não ser receber o valor da multa rescisória de maneira à vista, como exige o contrato. E para quem não sabe, a multa rescisória atualmente é de 4 milhões de dólares. Então, é só chegar um clube aqui e pagar. E se o Eric Pulgar aceitar uma proposta milionária, o Flamengo não pode chegar e tentar cobrir a proposta milionária. Inclusive, o Flamengo não entrou em leilão com o Thiago Almada justamente por conta disso. Segundo essa pessoa do Flamengo, que deu o exemplo do Thiago Almada, supondo que a gente pagasse o que o Thiago Almada estava pedindo, como é que seria o dia a dia aqui? Você traz um jogador e perde 10, porque 10 vão ficar insatisfeitos. Se a gente renova com o Eric Pulgar agora, para cobrir uma possível oferta milionária salarial que ele tem recebido de um clube árabe,
todo mundo vai usar esse argumento para poder pedir uma renovação de contrato. Basicamente, essa pessoa me deu esse exemplo, basicamente foi o que aconteceu quando o Michael retornou ao Flamengo, com um salário altíssimo, e todo mundo começou a pedir renovação de contrato para poder aumentar o salário. Então, o Flamengo entende que nesse momento, essas matérias, isso na visão do Flamengo, não é o Vene dizendo, que, entre aspas, é o staff do atleta pressionando o Flamengo para poder ter uma renovação de contrato, porque eles sabem que a torcida, a grande maioria, sobretudo em rede social, quer a permanência do Eric Pulgar, não quer que o Eric Pulgar saia agora. Só que tem muita coisa a ser avaliada na hora de tomar uma decisão como essa. Como eu disse na minha introdução, Eric Pulgar vai fazer 33 anos, e a ideia da diretoria do Flamengo é diminuir a média de idade. Será que daqui a um ano o Eric Pulgar vai estar performando da mesma maneira? Então, o Flamengo não tem pressa para resolver essa situação, porque entende que o contrato dele é longo e não tem nenhuma obrigação de resolver isso agora. Mudando de assunto, galera, aqui não é só um canal de informação, é também de opinião. E eu vou trazer aqui, agora, no vídeo de agora, um debate que eu tive com uma amiga pessoal sobre Ayrton Lucas e Alexandro. Quem merece ser titular atualmente? E por que eu estou trazendo esse debate? O Alexandro foi desfalque nos 3 últimos jogos por conta de um problema físico. E nos 3 últimos jogos, todo mundo sabe, como eu já critiquei o Ayrton Lucas aqui. O atacante Gabriel Barbosa, atualmente emprestado pelo Cruzeiro ao Santos, vive um momento especial e ao mesmo tempo desafiador na carreira, já que neste domingo vai enfrentar um dos clubes que mais marcaram sua trajetória, o Flamengo, no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o próprio jogador admite que carrega um sentimento dividido entre as duas equipes, afirmando que seu coração é 50% santista por ter sido revelado na Vila Belmiro e 50% rubro-negro por tudo que viveu e conquistou no Rio de Janeiro, onde se tornou ídolo e protagonista de grandes títulos. E mesmo sabendo que pode ser alvo de vaias ou até xingamentos da torcida flamenguista, Gabigol demonstra maturidade ao dizer que entende o lado do torcedor e que nada disso será surpresa para ele, citando inclusive experiências semelhantes com a torcida do Cruzeiro para mostrar que está preparado emocionalmente para qualquer reação nas arquibancadas, reforçando que o futebol é feito de momentos e que o respeito pela história construída permanece, ao mesmo tempo em que deixa claro que ainda guarda um carinho enorme pelo Flamengo e revela um desejo especial para o futuro, afirmando que gostaria de retornar ao clube carioca em algum momento para encerrar sua carreira, com o sonho de se aposentar vestindo novamente a camisa rubro-negra, e quem sabe, reescrever mais um capítulo vitorioso com a torcida que marcou sua trajetória. E aí, nação? Será que o Gabriel Barbosa ainda tem espaço para voltar ao Flamengo e encerrar sua carreira com um manto sagrado? Depois de tudo que viveu no clube, o ídolo pode reescrever mais uma história marcante no Maracanã, mas a decisão também passa pela torcida, que sempre teve papel fundamental na trajetória do atacante. Agora eu quero saber de vocês, aceitariam o retorno do Gabigol no futuro ou acham que esse ciclo já se encerrou? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Nação Rubro-Negra, Círculo Preto Médio.